Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Meninos, nós demoramos para voltar, né? Mas estamos de volta já. Inclusive, estamos aqui numa tarde deliciosa com pessoas maravilhosas, né? A Cleide Pacheco, todo mundo sabe, dona da Zambesi, né? E estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, a nossa convidada, né? Treinadora e consultora Acadma Sena, que ela vai falar um pouco dela agora mesmo para vocês. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Cleidinha, fala um pouquinho de você, porque quem estiver vendo esse podcast pela primeira vez, né, tem que É, saber quem que é a Cleide da Zambesi. né, eu falo assim que os convidados aqui são mais importantes, mas eu vou situar vocês de mim, tá, meninas? Eu sou proprietária da Zambesi, a gente já tem a loja física há mais de 20 anos e a loja online tem quase 7 anos. E hoje a gente convidou a Kádima porque ela fala de uma dor que eu tenho. A parte de como criar uma equipe engajada, fazer aquilo ali funcionar e orientar a empreendedora, né? Porque a gente fala aqui não é só de calçado, sabe, Cadma? A gente quer trazer para a nossa audiência soluções para a pequena empreendedora. Aí, quando você monta uma empresa, por exemplo, no meu caso, quando eu montei, era eu e eu, né? Aí depois tive eu e mais uma. E hoje nós estamos 9 pessoas trabalhando aqui na Zambesi. Então, a gente vai subindo um degrau. E quando a gente começa, a gente não tem noção nenhuma, absolutamente nada sobre gerir pessoas. E eu já te confessei que eu não sou uma boa gestora de pessoas, eu sou muito incisiva nas minhas opiniões. Mas eu estou aprendendo. E eu sei que você é uma excelente nesse assunto, nesse tema. E eu gostaria de que você se apresentasse, falasse sobre a sua empresa e depois você falasse, né, o que que você pode ajudar as meninas aqui da Zambesi, que também são empreendedoras. Bom, pessoal, primeiro quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês e a audiência de vocês para falar desse tema que é tão importante, né, no empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo feminino, onde muitas de nós vamos empreender às vezes por necessidade, né, É. e acaba virando aí uma paixão. Bom, meu nome é Kádima Sena, eu sou treinadora de líderes e equipes, sou estrategista de carreira, sou master analista comportamental e hoje tem uma empresa que trabalha com o desenvolvimento, trabalhando bastante essa questão da liderança e também assim a pessoa que está aí com dúvida na sua carreira, não sabe ali o que que vai fazer, vou empreender, vou trabalhar, vou para o CLT, vou para o concurso público, então eu dou esse apoio para esses profissionais. E trazendo esse gancho, né, que você falou, né, sobre essa dor, e acredito que a dor de muitas empreendedoras é que enquanto você está empreendendo sozinha, né, onde você é a sua eu presa, dá tudo certo. Só que aí a sua empresa ela vai crescendo e acaba que você vai precisando de braços, né? E aí você precisa de pessoas para te ajudar. E aí que tem os problemas, porque nós não sabemos, às vezes, delegar, lidar com as diferenças, né? Então, a primeira coisa de uma pessoa que vai ter uma equipe é saber que o outro é diferente. Então eu digo, primeiro se conheça e depois conheça o outro. Se você começar por esses dois pontos, aí você deslanche. Mas querer já partir para o plano, lá para a etapa para frente, aí depois vai ter que voltar as casinhas para trás para poder começar tudo de novo, porque eu acho que esse é o gap principal, é o autoconhecimento e o conhecimento da equipe. Entendi. Kátia, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você chegou? Você já formou e já foi para esse, já com esse intuito? Ou você já fez algo antes? Você tem sempre trabalhou nessa área? Então, eu com 23 anos, 22 anos, 23 anos, eu tive meu primeiro cargo de liderança e eu fui uma coordenadora de uma área financeira. Então, vocês imaginem o que que é uma área financeira com uma equipe ali que foi no começo eram poucas pessoas, chegou até mais ou menos ali quase 30 pessoas. E eu tive o contato com a liderança, como a maioria de todos, né, homens e mulheres são. Você desempenha um excelente trabalho operacional, a empresa vê uma oportunidade e te promove. Só que você vai para essa liderança e você não sabe, né? Ninguém te dá um treinamento, ou agora você vai ser líder, é diferente. Você vai aprendendo muito fazendo. Então, as empresas que eu trabalhei
praticamente todas eu fui a cargos de liderança, mas aquela liderança que todo mundo faz, sem saber, né, que é a liderança, tentando acertar ao máximo. E depois eu tive a minha empresa também. E aí, quando eu tive a minha empresa, eu vi que era diferente eu ser a líder lá no CLT, ser a coordenadora, e eu ser, além disso, a dona da empresa, né? E eu fui buscar uma capacitação para que eu pudesse ser uma boa líder. E aí, mediante isso, né, vendo que eu estava desempenhando um bom trabalho e tendo feedback também da minha equipe, eu resolvi também trabalhar com líderes, passar esse conhecimento também para outros empreendedores, empreendedoras, para que a gente possa ser mais assertivo na gestão do negócio e na gestão de pessoas. Eu tenho uma dúvida. Eu vou falar como empreendedora, né? Porque eu acho que todas as meninas que estão vendo, que são empreendedoras, passam por isso. Quando a gente está lá no início assim, da nossa vida, que a gente não consegue nem entender esse processo, nem passa pela sua cabeça o que é uma gestão de pessoas, existe algum ponto, algum lugar, algum órgão que não seja uma coisa paga? Porque vamos partir do princípio, né, que quando a pessoa está começando, ela não tem condições nem de pagar um treinamento igual você presta, né? Não que seja caro o seu treinamento, de forma nenhuma. Mas é assim, a pessoa que está empreendendo agora e que às vezes tem um ou dois funcionários, às vezes ela tem uma forma de pensar mais dura e menos de absorver o que vem da outra pessoa para que a empresa cresça, né? E tem algum órgão, algum lugar que a pessoa possa buscar, tipo assim, um Sebrae da vida, um órgão gratuito que ela possa descobrir como que faz uma gestão minimamente possível para fazer com que a empresa dela prospere mais, né? Porque eu vou te falar, sem você conseguir entender os princípios básicos, fica muito difícil. A gente sofre demais empreender sem aprender as coisas mínimas, né? Principalmente de gestão de pessoas. Sim, e tem muitos órgãos, e eu ia citar o Sebrae, né, e você já até falou, que às vezes nem sempre vai ter ali totalmente gratuito, mas com custos acessíveis. A minha primeira empresa, quando eu fui abrir, eu fiz uma consultoria do Sebrae. Sim. Isso há anos atrás, eu paguei mais ou menos R$ 60 em uma hora com um consultor. Eu acho que muito barato, né? Porque pelo que foi passado. Então, o que eu indico? Eu indico Sebrae, CDL, né? Câmara dos Dirigentes Lojistas da cidade, grupos de apoio de empreendedorismo. Aqui na nossa cidade a gente tem acesso gratuito a eventos, feiras, outros canais. YouTube, gente, tem muita demais, coisa legal pra caramba no YouTube de empreendedorismo. Instagram também, alguns perfis. Hoje nós estamos na era digital, a comunicação está tudo muito facilitado. Então, não tem mais a gente aquela desculpa de falar assim, nossa, estou sozinho, não tenho onde procurar. Inclusive, tem até um site que eu cheguei a fazer alguns cursos iniciais, né? Que um site é o Udemy. Os cursos são R$ 15, R$ 25, R$ 30. São cursos muito bons e acessíveis. Então, eu falo assim, tanto no gratuito quanto pagos, valores pagos em preço mínimo, você pode buscar informação. O que você não pode fazer é abrir a porta de um negócio e simplesmente começar a fazer as coisas intuitivamente. É isso que você não pode fazer. Até porque quando a pessoa começa, eu penso que a pessoa quer dar certo. Ela ninguém quer começa, que, exatamente, ela quer muito que dê certo. Então, às vezes, no intuito de querer tanto que aquilo dê Acertar, muito né? certo, aí às vezes vai atropelando, porque, né, no intuito também de, não, é certo ou certo. E aí, às vezes, a pessoa não para, não pensa, não, vamos fazer isso aqui melhor, ou tipo assim, isso aqui eu não sei fazer melhor. Então, eu coloco outra pessoa para poder fazer aquilo. Então, procurar ajuda de alguém que me auxilie naquele processo, que eu tenho dificuldade, para fazer aquilo para mim. Então, eu acho que é muito válido a gente virar e falar assim, ó, esse processo eu não consigo, então não faz tudo certo. Né? Até porque cada pessoa, você também trabalha com perfis, né? Então, você sabe muito bem que cada pessoa tem um perfil. Fala pra gente um pouquinho sobre perfis não só de funcionários, mas também de líderes, dos líderes mesmo que você trabalha.
Então, quando eu entro para fazer um trabalho em empresas, né, principalmente, até mesmo com a pessoa física, o primeiro trabalho que eu gosto de fazer é com um mapeamento de perfil. Porque no mapeamento de perfil eu vou fazer um grande diagnóstico dessa pessoa, dessa equipe, dessa empresa, onde eu vou ver o que que ela tem de melhor, de ponto forte, e o que que ela tem de ponto de desenvolvimento. Muitas vezes, com esse trabalho, eu vejo pessoas em locais errados. Ela é uma pessoa excelente, mas ela está no cargo errado. Por exemplo, uma pessoa super introspectiva, focada, ela é muito analítica, ela daria ótimo para uma área financeira, uma área de processos, e a empresa vai lá e coloca ela na recepção. Aí chega o cliente, ela não consegue nem sorrir, tem gente que tem dificuldade para sorrir. Vergonha, Aí né? ela é tímida, ela não sabe sorrir direito, aí a empresa fica assim, já deu feedback? Ah, eu já dei feedback, já falei para ela sorrir e tal. Tá, mas ela tá indo contra um perfil dela, né? Então, será que não seria melhor a gente colocar ela na área onde ela vai se sentir mais confortável e ela vai conseguir ali desempenhar o melhor trabalho e pegar, às vezes, a tagarela que tá lá no financeiro, conversa demais, a gente tem que chamar atenção. Oh, vamos voltar a trabalhar? É verdade. Às vezes ela poderia estar na área de vendas, na área comercial, de atendimento. Então eu vejo muito essas disfunções nas empresas. E aí quando a gente entra, aí a gente sai colocando, sabe? A pessoa certa no lugar certo. Entendi. Às vezes nem é o caso de você tirar aquela pessoa da empresa. Não, É a o caso gente. de você recolocá-la. Isso é interessante você falar isso, porque assim, mapeamento de perfil nunca é para mandar a pessoa embora, mas é para realmente colocar ela no lugar certo. Então, assim, às vezes ali não está sendo legal, a gente vai buscar dentro da empresa um lugar onde realmente assim ela vai ficar, vai se sentir bem, as atividades vai fazer sentido em relação ao perfil. E falando da liderança também, igual você falou, né? Ah, eu sou uma líder mais dura, mais rígida, né? É mesmo assim, quando você fizer mapeamento, você mapear e você vê o seu perfil, você conhecer outros perfis, você automaticamente você começa já a identificar ali, olha, aqui é mais isso, mas aquilo você aprende também a respeitar. Quando você se conhece, você vê as suas forças e as suas fraquezas, você passa também a identificar no outro que ele tem forças, tem fraquezas tão boas quanto as suas e que não precisa ser igual, né? Que é aí que está a riqueza do negócio. Exatamente. É a junção, né? É a diversidade. A Porque gente aí tem. faz a equipe ficar completa, né? Porque é muito ruim você ficar com uma pessoa muito brincalhona, uma muito rígida e a outra muito introspectiva. Se for todo mundo desse jeito, vai ficar muito sem graça, né? É. Aqui na Zambésia tem um colaborador nosso, o Lucas. Tem hora que você tá aqui paradinho, não tem nem um pio, né? Porque a gente tá aqui num lugar bem caladinho e de repente ele fala assim, Marlon, e fala um Marlon. Grita, né? Ele grita de uma forma. Eu falo assim, gente, fica tão engraçado. E o Marlon é totalmente quietinho na dele, sabe? É focado, ele chega ali e faz o serviço dele, né, Sônia? Ninguém escuta a voz do nem lado, só quando ele. organizadinho, fica ali. E o Lucas, ele fica no financeiro, mas ele é brincalhão, entendeu? E a hora que ele passa ali, e eu sempre falo o Marlon bem alongado. Exatamente que o Marlon é introspectivo. E aí eu escuto só o Marlon dando uma risadinha, eu penso assim, nossa senhora, mexeu na alma do Marlon agora. Mas é que ele dá uma alegria, dá uma quebrada no gelo do jeito de falar. Mas é muito bom a gente realmente ter funcionários assim, igual a Alexandra, né, a Sônia. A Alexandra chega aqui de manhã da reunião, os meninos estão todo mundo dormindo 7h30 da manhã. Ela, pelo amor de Deus, gente, vamos acordar. Extremamente animada, extremamente falante. Aí o que acontece? A Alexandra, né? Isso. Você vai matar ela se você colocar ela no home office. Não, ela não fica. Eu vou acabar com ela. Ela só tem que ficar na área de vendas e conversando com pessoas, porque aquilo ali é dela, é nato dela. É verdade. Ela já chega do dia, ela conversa com todo mundo. Ela, antes de chegar na loja, já passa em todas as lojas, já conversou, já falou bom dia. Nós já proibiu ela de buscar pão, qualquer coisa, lanche, por quê? Porque se você tiver com fome, você morre de fome. Porque é meia hora para ir, meia hora para voltar, só no caminho, cumprimentando e conversando um pouco. Mais ou menos. E é tão interessante você falar isso, porque por que nós tivemos tantos problemas mentais na pandemia? Porque, imagina, chegou uma pandemia, todos foram para o home office. Sim. Pessoas que têm perfil e pessoas que não têm. É. E aí, quem tem perfil, ou amou home office, trabalhou muito mais, produziu muito mais. E quem não tem,
teve ali depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que são as doenças que a gente agora está começando aliás, a gente não está começando, a gente já vê os reflexos nesse pós-pandemia, Pois é. ligado muito para perfil. Eu acho isso muito, extremamente importante. Aqui na empresa, o ano passado, a gente pegou um curso de gestão, porque eu vou te falar que foi a última coisa que eu implementei aqui, tá? Eu sempre fui na força bruta, igual um trator. Aí, de repente, eu falei assim, não, esse negócio aqui precisa de um jeito de gerir melhor, né, Sônia? E aí a gente foi aprender. Nesse curso, a gente tem a participação dos processos de implementação da cultura da empresa, de todos os processos que uma empresa precisa ter minimamente para funcionar, né? Sim. Foi bom porque a gente foi descobrindo de cada um como que cada um fala, cada um é de um jeito diferente do outro. E foi muito bom, eu achei que foi bem interessante. Lógico que isso é uma coisa contínua, não é uma coisa que você faz, pronto, acabou. É o resto da vida, você tem que fazer pessoas e processos, pessoas e processos. E para uma pequena empresa, isso é muito, muito complicado se você não faz, porque a gente pode pensar que você está ganhando e você não está ganhando é nada. Porque às vezes, quando você não tem uma coisa definida, você não consegue ter nenhum financeiro que te passe os números corretos, você não tem um setor de vendas que te passa as vendas, tipo assim, que deveria ter sido feita, que não foi concluída. A gente, como trabalha com e-commerce aqui, tem uma prospecção de cliente muito grande, né, dos leads de e-commerce, e aquilo ali a gente pode trabalhar de uma forma mais assídua. E se a gente não tem gestão de pessoas para entender quem que pode fazer isso, a gente fica bem perdido mesmo. Fica. Você acha que nesses setores, assim, tanto na venda do online, quando você faz esses processos de identificação de perfil e também quando a pessoa quer crescer, você acha que isso facilita a vida do empreendedor? Nossa, facilita demais. Eu digo que assim, se ele caminhar 10 quilômetros andando assim a pé, é tipo assim, é 1 quilômetro. Ele corta caminho. Se ele já tem condições de já começar certo, investindo certo. O problema é que essas coisas elas sempre ficam para depois. Eu me preocupo muito com o produto, com a qualidade, com as vendas. Sim. E aí acaba esquecendo um pouco essa parte porque ele é muito subjetivo, né? Ele é intangível. A parte comportamental não tem como você pegar, né? Você não tá ali vendo, ela fica muito ali no intangível. Então acaba que vai passando despercebido. Mas a gente vê que as grandes empresas, aquelas que elas conseguiram crescer muito no mercado, elas já fazem isso já há muito tempo. Então a gente pega isso. Às vezes o seu negócio pequenininho do jeito que ele tá, do jeito que ele está, ele vai ter um tempo de crescimento. Daqui para cima, se você não buscar ajudas, ferramentas, consultorias, alguma coisa para te ajudar a mais, você se limita. E eu falo assim que a empresa pequena, ela é como se fosse a grande, só que pequena, né? E eu falo assim que não tem nada de errado de você ter os processos de uma empresa grande numa pequena. Porque se você é organizado no pequeno, provavelmente você vai ser organizado no grande. Mas se você for desorganizado, né, Kátia, no pequeno, e depois você não consegue sair dos vícios daquilo na parte a hora que você crescer. E a hora que você cresce, se você não tem esses processos definidos, essas pessoas, como você disse, nos lugares certos para te auxiliar, a gente vai ter muito problema de gestão de tudo, de tempo, de pessoas, de qualquer coisa. Até na sua vida pessoal, você não consegue nem administrar essas coisas, você não consegue organizar, né? Porque eu falo que isso é uma organização, né? Você tem que organizar a vida. E organizar é chato, né, gente? Não é tão mais gostoso ligar para o cliente, vender, entregar, E pronto, fazer resolveu. pós-venda. Nossa, é o máximo. Só que você que está aí no e-commerce, né? Imagina aquele cliente que manda aqui uma mensagem. Que trajeto que ele não anda aqui dentro da empresa, sabe? É assim, entre o pedido e a entrega, gente, o que é Tem isso? todo o processo. Quanto Na verdade, processo? passa por um monte de mãos primeiro. Né? Exatamente. Na verdade, tudo que a gente vai fazer na vida, né? Eu falo assim que calçados é uma coisa tão incrível, porque às vezes as mulheres
eu tô falando de mulher porque eu vendo calçado mais feminino. Não sabe o quanto que é desprendido de tempo para fazer um sapatinho. Então, a hora que você colocar, meninos, a hora que você colocar um sapato no seu pé, por favor, valorize. Porque tem gente demais que usou, que passou para chegar no processo demais, né? Que chegou até o momento que essa parte chega para você. Eu já fui em fábrica de calçados, você não tem noção. É gigantesco o ponto. Chega na corte, vai pegando, vai cortando, vai colando, e vai passando palmilha, vai pegando salto. Cada um é uma junção. Até chegar aqui. E a hora que chega aqui também tem os processos de vendas do produto já efetivamente feito. E isso tudo tem que ser muito bem orientado, né? Mas também não é engessado, não é só ali. A gente faz e depois a gente fala assim, não, mas isso aqui não tá funcionando desse jeito, não. Exatamente. Aqui não é muito engessado as coisas, não. A gente tem uns padrão, tem coisas que não pode fazer e isso aqui a gente segue. Mas tem outras coisas que a gente encaixa na nossa realidade, muda, né, Soninha? Exatamente. Até porque quando a Cleide implementou esse processo desse curso que ela comprou, foi super bem aceito o processo, primeiro, pela equipe. Fazia sentido, né? Exatamente, porque a equipe comprou a ideia. Então, não teve trabalho de, por exemplo, fulano não quer fazer, fulano... Isso não aconteceu na Zambese. Logo que a gente teve a ideia, que implementou a ideia, toda a equipe já comprou a ideia e deu muito certo para todo mundo. Então, os processos foram bem tranquilos aqui, que eu já trabalhei em empresa que era uma parede. Chegou o processo, você tem uma parede ali. E não, sabe? Os meninos são tudo tranquilo, as meninas são tudo tranquilo, então deu muito certo a implementação do processo. E depois que implementou o processo, a gente entendeu, igual, por exemplo, fazendo reunião mensal, que a gente faz reunião mensal de cheque de metas. Tudo que a gente entende que aquele processo não está dando certo, ou aquele lá, então é discutido durante a reunião e a gente muda de estratégia. Não deu certo, não deu certo. Vai lá e vamos trocar de ideia. Entendeu? Porque às vezes aquela ideia funciona para algumas empresas, para algumas pessoas. Alguns momentos também. Exatamente. Né? Aquele momento a gente fazia sentido a gente fazer aquilo. Aí de repente a gente chega lá e fala assim, e é todo mundo, a gente senta, nós todos lá, a gente senta, comunica e vai passando o plano de metas de cada um, plano de ação, né, de cada um, e a gente orienta. Aí fala assim, isso faz sentido de continuar, né? Não, faz sentido mês passado. Esse mês agora não precisa mais fazer isso, não. Virou rotina, por exemplo. Então... Virou rotina ou que ainda precisa ser pautado. Eu achei muito interessante vocês falarem disso, que é a cultura que vocês têm. Isso. Isso é cultura dessa organização. Tem outra que às vezes vai ter cultura totalmente diferente. E a empreendedora, ela vai ter uma cultura dentro da empresa dela. Eu lembro que a primeira empresa que eu tinha, a cultura que a gente queria era a cultura do cuidar. Era assim, cuidar. Eu queria que todo mundo que entrasse em contato, que fosse ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone, se sentisse cuidado. Então, eu lembro que uma vez eu peguei o WhatsApp para pegar um contato de uma candidata lá e eu vi, assim, uma resposta, assim, muito assim, só, né, muito direta. Aí eu chamei a equipe, falei, gente, aqui o nosso objetivo é cuidar. Assim, essa resposta, ela transmite o cuidar? Realmente, mas porque estava muito corrida e tal. Tá, mas isso aqui vai contra a nossa cultura, vamos cuidar. Então, assim, de vocês aqui, provavelmente uma cultura que deve ser muito da inovação, da mudança. Aí, fixo, não, muda. Pelo que vocês estão falando, a equipe aderiu bem, a gente falou, todo mundo comprou ideia. Tá, e se a cultura não é da mudança? É todo mundo ali analítico, tem que estar tudo processo. Aí já é uma barreira. Então, a cultura de vocês é essa flexibilidade e isso é algo que vocês estão aproveitando como benefício. E isso encaixa na ideia da empresa, porque como a empresa da Cleide Zambese trabalha com moda, a moda muda todos os dias, né? Então, todos os dias a gente tem algo novo para apresentar, todos os dias tem algum processo novo de alguma empresa, ou mudamos de fornecedor. Então, todo dia tem um sapato, seu sapato lindo, maravilhoso, confortável, tá? Essa parte, se eu mexer aqui. Então, igual, por exemplo, e a questão do cuidado também, que é muito importante, sabe, Kátia? Porque, por exemplo, a empresa trabalha com calçado que vai atender uma dor do cliente. A gente não só vende sapato bonitinho para ficar... Não, a gente vende um sapato que as nossas clientes vão comprar e vai ficar o dia inteiro no pé daqui do sapato. Né? Que os pés vai sustentar o dia inteiro e ela vai ficar confortável o dia inteiro naquele sapato. Então, a gente também tem sapatos, por exemplo, que não tem costura por dentro, que é para uma pessoa que tem diabetes.
Entendeu? Tem um sapato que é para quem tem esporão de calcânio. Então, na verdade, a gente às vezes abraça muito o cliente. Então, essa parte do cuidar também faz parte da nossa cultura. É. Porque Inclusive, eu vou lá, eu tenho esporão. demorou. A gente tem essa parte de vendas, quando eu falo de empreendedorismo, e não vou falar de mim porque é uma coisa minha. É uma da minha vida, eu nunca fui uma pessoa que usasse sapatos confortáveis, entendeu? Então, o processo de vender sapato confortável é a minha vida, é a minha cara. Isso é de mim. Pode ser que quando eu não estiver aqui mais outra pessoa administrar a Zambese, isso mude. Mas enquanto eu estiver aqui, a cultura vai ser de vender um sapato confortável. E esse sapato pode ser de salto, mas esse salto tem que ser minimamente usável. Ele não pode ser um sapato que te dê, que faça você cair, por exemplo, que dê problema no seu pé, torção, porque a gente vê muito disso aqui, né, Zambese? Muito, Sônia, muito. na Zambese, porque o cliente chega com o pé destruído. E eu não entendo por que as pessoas fazem isso. Simplesmente porque é moda, você tem que usar isso porque está na moda. Então, é uma cultura nossa mesmo de cuidar também, eu acho. Mas essa parte de inovar e de buscar, não tem jeito de ser diferente porque Ela o e-commerce tá no sangue. DNA aqui, ó. Não tem como ser diferente, porque a inovação, todo dia que eu chego aqui com os meninos, o Manuel mesmo tá aqui atrás das câmeras, grade, né? Atrás das câmeras. Todo dia eu chego ali pro Manuel, que ele ajuda a gente aqui no marketing, eu falo para ele assim, Manuel, eu tive uma ideia. Ele fala assim, meu Deus, tipo assim, meu Deus do céu, o que é que ela aprontou agora? E é sempre muito bem-vindo. Os meninos, assim, prosperam, né, Sônia? Vai bem com esse. A gente fala e flui. Mas eu acho que está bem aqui alinhado mesmo com o que a gente propõe. E é o que eu desejo para minhas seguidores, os meninos que são empreendedores, que façam isso. É lógico que eu não fiz o processo no início, foi a última coisa, como eu falei, mas não faça como eu, por favor, faça como a Cadma. Aqui em Uberlândia já tem a empresa dela aqui, que ela pode te orientar, né, Cadma? Pode fazer isso pela sua empresa e também pelos os lugares que você faz vive. online? Faço online. Olha, ótimo. Pois é. Essa parte de online é melhor ainda, porque facilita mais a vida das pessoas. Então, eu acho que é a organização e você fazer com que a sua equipe fica juntas para o objetivo final, flui melhor para mim pequeno, para um intermediário e para um gigantesco. Né? E até assim, vou abrir uma vaga, vou contratar. Sai um pouco da caixinha e pergunta o que essa pessoa, o que você gosta de fazer. Sabe? O que Ouvir você o gosta? outro, né, Kátia? Sabe por quê? Ouve. A pessoa só vai engajar no seu negócio se ela gostar de fazer, gostar daquele negócio, sabe? Também. Eu dou um exemplo de um cliente uma vez que eu fui abrir uma vaga de degustador de café. Então eu perguntava, você toma café? Às vezes, nossa, eu detesto café, mas minha esposa gosta muito. Mas como vai degustar o café se você não gosta de café? Então, as pessoas se candidatam mesmo, mas vai a gente trazer esse filtro. Então, sai um pouco da caixa, pergunta o que você gosta de fazer, o que você faz nas horas de lazer, qual que é seu sonho, né? Para ver se o seu sonho tá batendo com o sonho dessa pessoa, porque se bater aqui, eu acho que o sonho dessas duas bateu, ó. Eu amo sapato. Aqui bateu, olha que eu, na verdade, eu sou, antes de trabalhar com a Cleidinha, eu já comprava sapato dela há muitos anos. Há muitos anos, e muito, tá? E muito. Eu quero deixar bem claro que eu tomei esse desconto agora, tá, gente? Não vai falar que é só agora que você compra muito sapato, né? Não é só agora. Isso já existia na minha vida. Muito tempo. Eu tenho fotos. Inclusive, eu tenho uma foto que os meninos achou. Eu acho que tem uns 12 anos aquela foto. Da sapateira que você estava organizando? Não, aquela sapateira faz uns 8, 6. Uns 10 anos, eu com a Adriana lá na loja, e as meninas pôs um monte de sapatos em volta de mim, eu comprei 11 pares de sapato. Meu Deus. Aí você falou, não, deixa eu trazer essa mulher para trabalhar comigo. Ela tem problema com sapato. Não tem problema, gente, porque sapato é a solução. Pensa pra vocês verem. Verdade. Sabe por quê? Porque roupa, igual, por exemplo, roupa você... Não,
Não, depois eu te mostro. Essa bota aqui, qual que é o seu número? Que eu acho que não tem mais. 36, Não tem mais 36, mas tem uma outra ótima ali que vai te servir. Nossa, olha aí, gente. Vende até. Mas é interessante porque realmente eu amo sapato. E eu acho, tipo assim, que e é engraçado que eu não tenho o mesmo olhar para roupa. Eu não tenho o mesmo olhar para roupa, eu não tenho o mesmo olhar para bolsa. Mas eu vejo um sapato, é igual, por exemplo, eu também gosto, eu usei muito sapato que não era confortável durante muito tempo. Mas a minha prioridade sempre foi sapato confortável. Então eu sempre comprei da Cleide, sempre comprei. Depois que você começa a comprar de mim, você Aí eu usa outros sempre saltos, comprei, né? Mas exatamente. os saltos que encaixam na sua vida, né? Não dá pra você Exatamente. ficar de salto bonita, linda e com salto alto. Exatamente. E eu tive salão durante muitos anos. Então eu sempre fiquei muito em pé. Mas eu não gostava de sapato rasteiro. Então eu sempre comprava os da J. Jean, que tem palmilha dupla, que tem um salto mais quadrado. Então o que que acontece? Eu acho o sapato realmente uma obra de arte. Sabe por quê? Porque eu acho que deixa a pessoa muito mais elegante do que às vezes uma roupa. Sabe? Porque, igual, por exemplo, você pode usar a mesma roupa com um monte de sapato e o sapato que vai diferenciar a sua elegância ou não. Olha aí, pra você ver, casou. Entendeu? Eu olho pro sapato e penso assim, igual, por exemplo, você pode usar um blazerzinho com uma calça jeans com um tênisinho, fica super despojado. Se você pôr um escarpão, Mudou o look. você entendeu? Então, eu acho que o sapato transforma a pessoa, não às vezes só o look, sabe? Aham. Aí, Ela te essa- encaixa é no isso lugar aqui que você quiser. vai entrar uma pessoa aqui. Você tem que trazer essas perguntas para ver se ela tem também essa paixão pelo sapato. Se ela Isso faz gosta, sentido, se né? faz sentido. Porque se fizer sentido, gente, você tem uma pessoa aqui para muito tempo. Sim. Mas se a pessoa não tá nem aí, não, qualquer coisa, uma rasteira, às vezes gosta de sair até de chinelo na rua. E é engraçado, porque eu até vou falar um pouquinho da Pietrinha. A Pietrinha entrou aqui. Gente, não tenho preconceito, mas eu tenho pavor de Crocs. Eu acho que o cúmulo da deselegância é o tal do Crocs. E a Pietra amava Crocs, ela tinha esse Crocs, ela só andava com esse Crocs. Eu falei assim, em nome do Senhor Jesus, Pietra. Aí ela começou, uma das exigências da Cleide é estudar. Então, quando a gente entra na empresa, quando todo mundo entra na empresa, tem que ter essa parcela de estudo, de livro, de realmente buscar conhecimento, sabe? Ela gosta muito de estudar, gosta muito de livro, de ler, né? Sempre está agregando conhecimento. Então, essa é uma das exigências da empresa, da pessoa estar sempre, né, de estudo contínuo. E a Pietra começou a estudar sobre sapato. Começou a estudar sobre livro. Eu achei lindinho demais. Ela ficou enlouquecida com sapato, apaixonada com sapato. Agora, eu lembro que um dia a Sônia falou pra mim, falou assim, Dona Cleide, eu olho pro pé das pessoas e penso assim, aquilo ali não é tecnologicamente correto. Exatamente. Eu falei assim, gente, e é uma menina, tinha o quê? 21 anos, né? Novinha. Mas ela, o que ela me falou? Eu não tinha o conhecimento sobre calçado. Então, ela não sabia que um sapato poderia ser daquela forma, né? Ela não entendia que um sapato tinha tecnologia. E ela passou a comprar um sapato nosso, né? Daqui, lógico que os mais jovens, né? Pra idade dela. Inclusive, que ela só usava Crocs. E me apaixonou. Eu achei a Pietra é uma pessoa que realmente foi. Eu ria dela. É força de vontade em aprender. E ela entendeu direitinho, ela entendia como que ela comunicava com o nosso cliente, porque aí ela falava assim, não, a pessoa que tem um esporão de calcante tem que usar isso aqui. E isso para uma pessoa jovem que não tem esse tipo de problema é complicado. Mas quando vem trabalhar com a gente, essa é uma das nossas falas. Você está disposto a aprender, a entender sobre calçado? Porque todo mundo aqui, se você for falar com a pessoa que embala o sapato, para a Alexandra que está lá na ponta, mas a Sônia que vende o sapato, eles vão ter a mesma fala. Ele vai entender para que serve aquele sapato, para quem que é aquela pessoa que está comprando, para que vai ajudar, sabe? Existe isso. Todas as pessoas aqui que trabalham comigo sabem. Não é só o setor de vendas igual a Sônia e a Alexandra. Então, e sempre eu peço, né? E faço os cursos, aqui na empresa a gente tem muito curso que passa o funcionário fazer, porque tem que encaixar a mesma fala. A minha vai ser só representada por eles, porque eu não consigo falar com todas as pessoas, mas a fala das pessoas que trabalham comigo é a minha fala. E isso é muito bom. Eu acho que isso para um empreendedor pequeno, ou grande, ou médio, é vital para que ele consiga sobreviver
e ter uma personalidade, né, Cadmo? Porque às vezes a pessoa fica pensando só em concorrência, fulano é meu concorrente. Eu nem acredito em concorrência da moda do jeito que é dado para a gente, sabe? Eu vejo a concorrência muito mais como sendo algo pessoal seu. Quando você deixa de fazer, você é seu concorrente. Porque se você for concorrer com todo mundo, amiga, todo mundo que tira dinheiro do bolso do meu cliente é meu concorrente. A pessoa que vende a viagem é meu concorrente, a pessoa que vende o carro é meu concorrente. Então, concorrência para mim, ela não existe porque é da alma de cada um. A pessoa que vai vender um sapato, qualquer uma pessoa vai ser diferente de mim. Por quê? Porque eu sou única. E o outro é único. Então, a particularidade de cada um vai fazer ele vender daquela forma que tem que vender, não é? Eu achei muito interessante isso que você falou e me fez lembrar, porque eu fiz recente 3 meses de. Fazendo uma analogia com o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Estou né? relendo esse livro. Eu já li, igual estou relendo, porque eu li ele uma vez antes da Ele é maternidade, maravilhoso, eu agora li depois da maternidade, assim, fiz outra, parece que eu nunca tinha lido. A gente esquece. Exatamente. Não, mas a gente tem perspectivas de vidas diferentes, né? Naquele momento era uma vida, né? Realmente. E o que você fez eu me lembrar foi do hábito 6 que fala cria sinergia, que é essa questão da generosidade. Então, isso quando você influencia as pessoas a estudar, fala, olha, vamos estudar, vamos aprender e tal, porque você poderia muito bem ficar com medo e guardar as suas coisas ali no potinho e falar, não, vai que aprende muito e abre uma fábrica para concorrer comigo. E passa a vender, ou então passa a minha fórmula lá para o concorrente, porque isso existe demais. E quando você falou isso, eu lembrei muito disso, porque quando você tem essa cultura de criar sinergia, você vê que a junção do eu com o outro vai formar algo muito mais incrível do que eu ficar aqui guardada. Até no livro, você deve ter chegado já nessa parte, já é a segunda vez, que ele fala, quando coloca duas plantas, uma perto da outra, elas entrelaçam as raízes e elas crescem muito mais forte. Sim. É isso que é a equipe. Não é um puxando por um lado, o outro financeiro brigando com as vendas, que briga com o RH, que cada um quer fazer o seu. A gente tem que fazer todo mundo junto. Exato. Sabe? E aí eu fico, quando você foi falando, eu fui lembrando disso, porque às vezes a gente tem que entrar na empresa e treinar trabalho em equipe, porque tá todo mundo querendo cuidar só do seu. Só individualizado, né? Aqui a hora que nós fazemos as nossas reuniões, cobra-se muito das vendas, né? Por exemplo, chega aqui e vai cobrar da Soninha e da Alex, que está lá na ponta. Cobra do marketing, da parte do digital. E aí, eu falo assim, tá cobrando que está ali na ponta para vender, mas a gente deu suporte para esse pessoal vender. A gente fez uma campanha bem feita, Manuel. A gente tem um estoque organizado, que tem o produto ali certinho, para a hora que elas falam assim, vende, o produto tá ali certo no estoque, sabe? Então, é todo mundo junto. Não existe falar assim, eu vendi e pronto, acabou, o mérito é meu. Não. Vendeu por quê? Porque é o pessoal do estoque está lá organizando o estoque, porque o pessoal do marketing fez o processo do marketing, porque alguém fez um videozinho mais interessante para sair nas redes sociais. A gente comunicou melhor com a nossa base de cliente, de fornecedor. Então, é todo mundo junto. Exato. E não tem jeito de ser um. Então, a hora que eu vendo um sapato, é um mérito de todos. Até do financeiro que fala para mim, não pode comprar, dona Cleide. Já estourou o Essa orçamento. parte aí, Não pode comprar. Esse é o Lucas. Mas você tá falando Dona que ia Cleide. comprar? Dona Cleide. Ó, o estoque tá muito alto. É isso que isso fala. Quem tá na sala, Dona Cleide? Um fornecedor. Ai, meu Deus, lá vai a dona Cleide furar nosso orçamento. É mais ou menos isso. Mas é todo mundo assim, meio que vigiando um ou outro para que o vigiar no sentido de colaborar um com o outro para que aquilo tenha o menor índice de erro possível. Sim. É óbvio que a gente tem erro, é óbvio que a gente é humano, ela passa, mas os nossos erros são bem pequenos em relação à quantidade de vendas que a gente tem. E é de acordo com o jeito mesmo da equipe. E aí adequar mais processos mesmo do que pessoas, né? Mais processos que a gente precisa adequar, novos, verdade. do que pessoas. Porque a equipe já está bem alinhada. É mais ou menos isso.
Tá bem legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, gente. Depois vocês vão lá, segue a Kátma, tá? É, E vocês vão ver que o Instagram dela estourou, é uma ela tá gracinha. estourada. E a gente vê que você tem muito humor para poder fazer essa gestão. Como que você lida com isso, por exemplo? Ah, eu vou contratar a Kátma para poder assessorar a minha empresa, por exemplo. Como que você lida com isso? Isso é leve também, como a gente vê você No seu perfil? Isso. É. É muito leve, porque eu acredito que a liderança ela pode ser mais leve. Até porque tudo pesado fica truncado e eu acho que as coisas elas têm que deslizar, sabe? Então, lógico que eu não vou chegar lá brincando, né? Até eu falo assim, eu fui numa palestra uma vez da Denise Fraga e ela fala que quando ela vai dar palestra, as pessoas ficam esperando ela brincar, né? Fazer humor. E ela fala assim, eu gosto de ser uma decepção, uma boa decepção. Então, às vezes, eu sou uma boa decepção. Eu chego lá e eu já vou falando sério. Mas de uma forma onde a gente tem que tirar um pouco desse tijolo, esse peso que tem nas nossas costas, para fazer realmente a coisa acontecer. Então, eu chego com muita leveza, mas também com muita seriedade. Sim. Aí, se precisar puxar a orelha, eu puxo, né? Porque é importante até a gente conseguir fazer as coisas direitinho. Até porque você não sabe como que tá o processo do outro, né? Igual, por exemplo, às vezes igual, por exemplo, a pessoa chegou, mas você não sabe como foi a noite daquela pessoa, né? O que que aconteceu durante aquele processo. Igual até minha mãe doentinha, de vez em quando, nossa Deus, eu não durmo, eu chego aqui amanhecida, passo o dia amanhecida. Então, às vezes, você não sabe como que tá o processo do outro. Então, quando às vezes isso se torna mais tranquilo, né, Kátia? Aí você consegue ver a diferença. É identificar que o outro é um ser humano como eu, né? E que às vezes às vezes não aconteceu nada aqui na empresa, mas pode ser fora, né? Então é ter o respeito que a gente precisa ter e acompanhar também resultado. Eu digo que a gestão por resultado, ela facilita muito a nossa vida. Às vezes a pessoa tá lá, tá reclamando, aqui não é tão o caso de vocês falar que vocês estão numa equipe bem sinérgica. Mas às vezes a pessoa tá ali, reclama da equipe, ninguém trabalha, e isso e aquilo, tá, vamos entender o que tá acontecendo, né? Porque não é normal isso. Ai, mas ninguém quer trabalhar. Ah, é assim, o mercado agora tá assim. Depois da pandemia, ninguém quer nada com nada, tá? Poxa, tá um monte de empresa aí trabalhando muito bem com as suas equipes. Tá sim. Né? O que está acontecendo com a sua? Então vamos entender o que está acontecendo. Porque enquanto eu fico só tentando achar o culpado ou culpando o outro, eu estou deixando de olhar para dentro de coisas que às vezes eu estou fazendo e não tá legal. Então, assim, é olhar mesmo para dentro. E isso é o papel do líder, né, Kátima? O líder, não falo só do dono, porque tem um dono e tem as lideranças da empresa. Mas se você não tem um líder coeso com a equipe, ele nem vai conseguir entender isso. E uma coisa que eu acho que a gente não deve nunca, nem o dono e nem os líderes, é transferir responsabilidades. A sua responsabilidade é a sua. Então, eu tenho uma responsabilidade aqui com a minha empresa, com os meus fornecedores, com os meus colaboradores. Isso é meu. Se eu estou passando meu momento de problemas, de qualquer momento, eu tenho que dar conta de resolver isso, porque eles não têm nada a ver. Eu chegar no final do mês, eu tenho que dar conta de cumprir com meus compromissos de pagamento, tanto de fornecedor quanto dos funcionários. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa muito grande e eu sempre fui muito observadora. E eu olhava para aquela empresa, foi meu primeiro CNPJ, tá? Porque eu trabalhei com meu primeiro CNPJ sem ser eu, né? Porque eu não sou trouxa, né? Eu tô lá, eu tô vendo os processos deles. E eu falava assim, o dia que eu tiver a minha empresa, eu vou fazer isso. E tinha coisas que eu não ia fazer, que eu tinha certeza que eu não faria e não faço. E coisas maravilhosas que eles faziam, que eu trouxe para minha vida. E uma das falas dos donos era o seguinte: eram os 2 donos mais idosos e os 2 filhos mais jovens. E os filhos mais jovens falavam assim, eu via, não falava, eles estavam discutindo na sala se eu ouvia, porque eu via o desespero deles. Não tem dinheiro para pagar o funcionário, a gente tem que adiar o salário do funcionário. Aí o dono, o senhor, falava assim, não, negocia com o fornecedor. O fornecedor tem condições de pegar dinheiro, captar dinheiro em outra ponta. O funcionário não. O funcionário não é para atrasar um dia do salário. É para estar um dia na conta dele. Não interessa.
que aconteça. E eu sempre levei aquilo comigo, sabe? Porque eu acho isso muito certo. Porque realmente, você pode estar passando uma dificuldade muito grande, mas você ainda consegue chegar no banco, negociar, falar que você não dá conta de pagar. Mas o funcionário, às vezes, precisa daquilo ali para sobreviver, para comprar comida da família dele. Né? Então, esses processos de empreendedor, eu vivo e todos os outros empreendedores vivem. E aí, quando você não consegue distinguir, né, e associar e resolver isso, às vezes você não tem uma equipe desse jeito, é que as pessoas brigam para fazer o quê? Fica meio perdido. Eu acho que a gente tem que aprender a diferenciar, tirar isso de um lado e falar assim, independente da dificuldade que você passa, você tem que chegar para a equipe e falar assim, olha, a gente tem que seguir nesse rumo, porque se a gente não seguir nesse rumo aqui, a gente corre o risco de não conseguir, né? E eu acho isso muito coerente da parte do pequeno empreendedor, do médio empreendedor, ter essa noção e não transferir essas responsabilidades. Não. A gente, o líder em si não transferir, que errou, o dono não transferir que errou, que não consegue, né? Culpar o outro porque não conseguiu uma coisa. Eu sou muito isso. Eu não dou conta Quantas pessoas vocês são aqui na equipe total? É 12 pessoas, né? Isso, É 12 porque aqui pessoas. a família tem marido, tem filho, né? Então. Mas são 12 funcionários, É, né? Isso. Aí imagine, são 12 famílias dependendo das Zambes. Isso. Sabe que se você não pagar no dia certo, vai interferir na escola, né? Exatamente. Na escola, na alimentação, no plano lá de saúde, sabe? Então, é uma responsabilidade Sim, muito grande ter uma empresa. É. E a gente que tem empresa, nós muitas vezes nos vemos com muitos deveres e com poucos direitos, né? Então, por isso que a gente tem que fazer o mais certinho possível, porque parece que, sim, uma vírgulazinha que a gente deixa de fazer... Vira é exponencial, né? Os resultados que vêm, tanto no positivo quanto no negativo. Se você fez errado, é exponencial. Se você fez certo, é exponencial também. Isso te acompanha. Eu acho que é da mesma proporção. E tem que ter a responsabilidade do dono e dos líderes. Porque é isso que a gente consegue transmitir para a equipe inteira e faz aquilo ali fluir. Mas isso não é uma coisa fácil, isso é uma coisa bem complicada. E tanto é que eu deixei por último, porque, como eu já disse, eu não sou muito boa de liderar, não. Eu sou boa de mandar, né? Mas ela sabe que ela tá mandando. Já tá bom pra mim, porque tem gente que não sabe nem quem que tá mandando, né? Exatamente. Não é? Tem. Nossa, tem. Mandar por mandar, não. Eu mando porque na minha cabeça aquilo ali vai funcionar. Tem sentido. Às vezes a pessoa não pode entender agora, mas eu sei que daqui 1 mês, 2 meses, aquilo ali vai refletir. Então, eu não sou muito de falar assim, não é para pensar, não, é para fazer desse jeito. Eu prefiro que faça assim. E geralmente dá certo. Eu certo durante 20 anos, né, Sônia? Erro, é lógico que eu erro. Mas na maioria das vezes acertou. Porque se chegou até aqui foi porque acertou mais do que errou, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar e depois eu quero que a Cleide comenta também, porque querendo ou não, ela é uma empreendedora, né? E a gente vê que, por exemplo, o mercado de trabalho agora está mudando bastante, né? A gente até estava falando anteriormente sobre a questão da mulher ser líder, de ter filho, de não ter filho, como que funciona isso. Você sente isso? Porque agora você vai em muitas empresas, você presta consultoria para várias empresas. Como que está esse mercado de trabalho? Você vê muitas mulheres na liderança, muitas mulheres empreendedoras hoje. Porque falar é uma coisa, né? A gente até vê alguns números, tudo e tal, mas como que é isso para você que está sempre em empresas diferentes, vamos supor? Você está vendo essa ascensão da mulher realmente? É assim, mudou totalmente. Pós-pandemia mudou totalmente. E muito mais porque nós temos já estudos, né, que fala que o maior problema que nós vamos ter nas empresas é a falta de mão de obra. Terão as vagas e não terão as pessoas. Porque hoje em dia, assim, a gente tinha aquela falsa sensação de que tem muito desemprego, tá alto, e eu lanço uma vaga e vai aparecer muita gente. E já antes, um pouquinho assim, já no período de pandemia, a gente já tinha dificuldades com algumas áreas. Áreas de vendas já estava difícil para contratar, motorista carreteiro você já não acha mais, assim, é muito difícil, é uma dor. Áreas de TI, algumas áreas de TI já não se tem
tantos profissionais. Então, pega no laço, gente. Assim, é uma coisa que quando eu falo, a pessoa pensa que eu tô em outro planeta. Mas, assim, eu cheguei a lançar uma vaga de um mentorado na segunda, e na terça ele começou já a receber proposta, e em 15 dias ele saiu do emprego, assim, que ele já estava 12 anos. Assim, foi para um lugar muito melhor, ganhando muito, muito melhor, mas numa área aquecida. Então, esse trazer as mulheres, porque a mulher hoje, assim, é só aqui em Uberlândia, a gente 58% da população é de mulheres, né? Exatamente. Dados recentíssimos, né? Recentíssimos. Então, se eu for buscar só homens, eu não vou conseguir suprir essa carência. Então, há um movimento de mercado para trazer a mulher. Inclusive, áreas de TI já se tem movimentos para trazer a mulher para TI, que é uma área muito masculina ainda. Sim. Área de programação e tudo. Então, já se tem ali Uber Hub Mulher, né? Ou até o ecossistema de inovação tentando trazer. Então, tá, assim, as mulheres, elas estão tendo mais espaço, né? Mas na liderança, 35% dos cargos de liderança é ocupado por mulheres. Então, olha, vejo tanto que a gente ainda tem para avançar. Só que estatística última do IBGE, uma das últimas estatísticas, a mulher nos cursos de graduação e pós-graduação é 60%. Ou seja, ela é mais baixa. ela A conta não bate. ela busca mais estudo, ela busca mais formação, é ela que tem a síndrome da impostora, porque você não vê a síndrome do impostor, mas você vê a síndrome da impostora. Por quê? Por mais que ela tenha conhecimento, ela sempre acha que tá pouco, que tá pouco, que tá pouco. Então, há esse movimento para trazer a mulher, porque ela estuda mais, mas é muito da questão da autoestima, de às vezes sentir que às vezes não é tão merecedora, e ela busca mais, mas em contrapartida ela não consegue chegar. Por quê? Porque ela fica grávida, porque ela tem TPM. Sim. Aí, se ela é recém-casada, pode ser que ela engravida. Se ela teve um filho, será que ela quer 2? E é engraçado, porque você vê também, assim, eu vejo, desculpa te cortar, mas eu vejo também o movimento da mulher de realmente largar. Por mais que ela esteja, igual, por exemplo, em ascensão, eu tenho várias amigas que estão em ascensão, que são veterinárias, né? Que têm cargos excelentes, mas que larga a carreira porque o marido foi transferido para outra cidade, porque o marido, sabe, eu tenho N amigas assim, N amigas que realmente largaram a carreira inteira. A Karine mesmo largou onde que ela estava por conta do marido que veio e ela era diretora da empresa. Então, tipo assim, você vê que realmente tem esse movimento da mulher também de ficar sempre pensando no outro. O cuidar é muito forte. Mesmo que eu tenha todas as qualidades, se a minha família não está precisando de mim, né? Parece que a mulher ela abre mão com mais facilidade do que o homem, mas culturalmente é cobrado de nós, né? Porque se todo dia você vê um pai buscando a criança na escola, o que é a primeira pergunta que passa pela cabeça? Nossa, que pai maravilhoso! Cadê a mãe? Mas a maioria assim, tipo assim, só o homem que é exaltado, né? Mas aquilo ali é a função dele também. E assim, cadê a mãe? A mãe não vem? Né? E levar no médico, então, se for para levar no médico, então, nossa Deus, essa mãe. Cadê a mãe? Né? Então, eu falo que a gente tem ali uma cultura que está muito enraizada e de muitas mulheres também que acabam tendo até o preconceito porque aprenderam assim. Exato. Né? E eu vou te falar a parte da sofredora, daquela que não é assim. Eu não sou assim. Eu não abro mão das coisas que eu acredito em prol de situações. E eu já vivi isso na minha vida. Perdi a minha mãe, não deixei de cuidar da minha mãe no hospital. Perdi a minha irmã, não deixei de cuidar da minha irmã. Mas eu não deixei meu trabalho. Eu não parei de trabalhar e fazer a minha vida funcionar em prol daquilo. Porque eu consegui conciliar na minha mente aquela situação. E eu não me vejo, quando eu falo da minha empresa, às vezes as pessoas perguntam, sabe, Karine, por que você trabalha? A pessoa fala assim, eu trabalho pela minha família, eu trabalho pelos meus filhos. Não, eu não trabalho por eles. Eu trabalho por mim, porque eu amo fazer o que eu faço. É diferente eles terem usufruído do meu trabalho. Mas se for para me colocar em cima de mim o peso de eu ter que trabalhar, sustentar um negócio, para mim sustentar o meu marido, os meus filhos, isso não é verdadeiro.
Eu trabalho do jeito que eu trabalho, a Soninha sabe que eu trabalho muito, mas eu amo fazer o que eu faço. É porque eu quero. E aí, diante de tudo isso, eles usufruem daquilo. Mas eu acredito, eu não sei, pode até ser que eu esteja errado, mas em qualquer situação de dificuldade que eu tiver na minha vida, eu vou ser mais lógica. Eu priorizo mais o lógico. Aí o emocional vai ser conduzido por mim. Mas é tipo assim, eu arrumo uma pessoa para me ajudar a fazer aquilo ali. Entendeu? E isso, no meu ponto de vista, eu sou crucificado aí com isso. Parece que eu fico sem sentimentos. Você não ama o tanto que eu amo, sabe? Eu amo mais meus filhos do que você, porque você não faz isso por seu filho. Isso é muito triste. E é ruim, porque eu amo. Mas eu não vou fazer por eles, porque a vida deles é deles. Eu faço por mim. E através de eu fazer aqui também, eles usufruem da minha vida. Mas é difícil, porque a gente leva a fama de ser sem coração. Então, de todos os sentidos para as mulheres, eu acho que é complicado. Para aquela que cede e para aquela que não cede. Eu Né? acho que no final das contas, resumindo tudo isso, eu acho assim, faça o que te faz feliz. Exatamente. Se te faz feliz isso, se joga. Mas se me faz feliz eu largar tudo e ir com meu marido lá para onde ele quiser, faz o que te faz feliz. Exatamente. Eu tava numa correria danada antes da gravidez, e minha gravidez foi muito planejada, as duas, foi assim, planejadíssima, na risca. Tudo meu é muito planejado, tudo muito bem pensado, mas eu não tinha planejado ficar sem trabalhar. Eu ia voltar. E a vida acabou caminhando e eu acabei não voltando para trabalhar. E eu senti muito a falta do trabalho, mas eu trabalhava mais ou menos umas 12 horas por dia, eu era a primeira a chegar, a última a sair, porque aquilo era de mim, eu amava aquilo. Então não era assim, ai, nossa, a empresa, né? Não, eu amava fazer o que eu fazia. Mas quando a minha filha nasceu, veio um amor maior que tomou conta da empresa, né? Que ainda nem era a minha empresa, mas era como se fosse minha. E aí acabou que teve umas mudanças na minha vida, a gente acabou falando, não, então realmente eu vou ficar por conta. E eu fiquei longos anos, né? Acho que foi quantos anos que eu fiquei fora do mercado? Eu fiquei, acho que foi 8 anos fora do mercado formal. Porque eu tive duas, aí já aproveitei, falei, tô sem trabalhar, já vou ter as duas. E aí, o que que acontece? Durante aquele tempo, eu fui muito feliz quando as meninas estavam pequenas. Só que quando as minhas filhas, quando a mais nova teve 2 anos, eu já não fiquei feliz mais. Então, eu tinha uma que já tá 4, 5, 6. Quando ela completou 2 anos, eu já não era feliz mais. Sabe? Eu já estava me sentindo já subaproveitada, me sentindo que desvalorizada, não que alguém me desvalorizasse, mas eu me sentia, sabe? Aquilo não estava me fazendo mais feliz. Voltei numa felicidade, falei, agora acabou, nunca mais. Mas aquilo para mim foi importante naquele momento. Exato. Às vezes também é esse processo da gente entender o momento, né? Hoje eu quero exatamente. E às vezes eu vejo essa dificuldade nas pessoas de, às vezes, entender o momento ou o processo que ela está passando, que ela quer passar o processo inteiro daquela mesma forma, né? E às vezes não, agora eu tenho filho pequeno, agora é isso, agora é aquilo, agora os meninos estão mais velhos, né? Agora meus filhos já estão grandes, tá tudo grande, tá tudo certo. Então, tipo assim, agora eu já posso ver as coisas até de uma maneira totalmente diferente. Vou me dedicar mais às outras coisas, né? E ter opinião, porque eu lembro que com 2 anos eu fui colocar a mais nova na escola e me falaram, mas você não trabalha. Por que você vai colocar na escola? Eu falei, porque eu não aguento mais, assim, eu tô saturada de menino, eu não tô aguentando mais ver menino na minha frente. Simplesmente é isso. Né? Não é porque a gente é mãe que a gente tem que ficar ali se sacrificando, ficando infeliz. Eu acho que os processos têm que ser definidos na vida pessoal também, né? Não é só nas empresas. E a gente entender isso e saber lidar com
Porque as coisas pessoais da gente faz a gente ser uma boa gestora. Exato. Né? Exato. Você entender o que te faz bem ali, o que não faz, e é lógico que você tem fases, tem épocas na sua vida que você vai estar bem, épocas que não, e isso tá tudo certo. O que faz a gente superar é você entender Minha se você mãe pode ou não. minha mãe tinha uma escolinha infantil, acho que foi aonde que me deu um start, que eu falei, gente, será que é isso que eu quero pra minha vida? Minha mãe tinha uma escolinha infantil, eu ia ficar com a minha mãe. Olha, Minha mãe falou assim, minha filha, fica tranquila, você vai pegar ela dormindo e você vai levar ela dormindo pra casa, ela não vai te dar trabalho. Minha mãe falou com uma cara tão boa. E na hora eu falei assim, gente, será que eu quero ter um filho para eu entregar dormindo e pegar dormindo? Na hora eu falei, gente, será que eu quero isso? Aí naquele momento eu falei, não, eu vou assumir isso aqui. Mas logo, logo assim, cresceu. Tchau, obrigado. Vai para a escola. Mas é uma questão, às vezes, também de você deixar entender que essa criança também precisa de outras crianças para brincar, precisa, né, de um tempo de alfabetização ali, porque hoje em dia tá tudo muito precoce, né? Antigamente a gente ficava, ia com 6 anos para a escola, né? 6, 5 anos. Agora não, hoje está muito, muito precoce. Você mandar um menino de 6 anos para a escola, não estou Tá criticando, atrasado, tá? ele realmente Tá, ele vai porque é chegar. socialização, é aprender a Exatamente. dividir, é muita coisa que a escola ensina que vai extra casa. Exatamente. Então, mulheres, por favor, vamos correr atrás do nosso, vamos acelerar sem dor, né? Assim, fala, o que que me faz feliz? Pensa, o que te faz feliz? Faz aquilo que te faz feliz. Agora, o que te faz feliz não pode ser assim, ó. Ai, o que me faz feliz é fazer meu marido feliz. não. É meu filho feliz. Não, é o que faz você. Se faz sempre, você tá bem. Exatamente. Aí, Você porque em a hora que primeiro lugar. Porque a hora que a gente tá feliz, o outro também fica, porque Claro. isso reflete, né, Pacad? E reflete na vida pessoal, reflete na empresa e tudo mais. Uhum. Isso mesmo. Pois é. Tem mais alguma coisa, Soninha, pra você perguntar? Cádio, mas eu vou fazer uma última pergunta para você. Aí você foi para o mercado de trabalho, aí você voltou para o mercado de trabalho, tudo e tal, e agora você tem a sua empresa. Sim. Fala pra gente como que você realiza esses processos. Como assim, quais os processos que você realiza na sua empresa? E, por exemplo, como que eu chego... Contrato. o que que eu preciso de ter na empresa para te contratar? O que que falta na minha empresa para eu te contratar? Olha, então eu tenho duas vertentes de trabalho. Eu tenho meu trabalho para pessoa jurídica, né? Que eu entro quando o líder ele precisa ali de um treinamento para ele lidar com a equipe, para ele poder saber como ele se posiciona, como que ele motiva, como que ele vai tratar dos resultados com a equipe. Outra forma que eu trabalho com a empresa é sendo uma parceira do RH, porque o RH ele acaba assim, ele entra com uma série de trabalhos, mas a parte do desenvolvimento, como o RH tem vínculo, acaba que ele não consegue avançar tanto, porque você precisa trazer uma pessoa de fora, às vezes, que não tem o vínculo para enxergar algumas questões que às vezes não tá ali, ó, quando você tá dentro do problema, você não vê tudo que tem que ver. Então, eu apoio em processo de seleção com mapeamento comportamental, ajudo também no treinamento de equipe, tá? Para a empresa, eu trabalho bem focado. RH, apoio em recrutamento e seleção, treinamento de liderança e equipe, né? Aí tem também uma frente de pessoa física. Ah, eu não sei se eu quero empreender ou se eu quero ir para o CLT, ou o que eu quero fazer. Aí eu entro também com um trabalho para poder trazer todo esse autoconhecimento, com um processo, né? Onde a gente vai por meio de ferramentas e entrevista dirigida, sessões, a gente vai achar, né? O que essa pessoa, ela, dentro do perfil dela, onde que ela pode ali mirar para ela poder acertar. Eu já peguei, gente, pessoas que começou 4 faculdades, parou. Gente, que perda de tempo. Sabe? Aí eu comecei direito, aí não gostei. Aí eu fui para veterinária, também não gostei. Mas aí eu fui para engenharia, também não é. Aí eu tô agora fazendo administração. Será que é? Assim, eu falo que tudo é uma experiência de vida, mas, puxa, gente, é perder tempo, perder dinheiro, você começar 4 faculdades. Isso mesmo. Então, assim, vamos mirar naquilo que você vai acertar, que você tem mais propensão para acertar. Então, quem quer me contratar,
Pode me chamar no WhatsApp, o link tá na bio, né? A No gente vai meu colocar os Instagram. contatos dela. O link tá na bio. Pode chamar no WhatsApp, pode chamar no direct. Eu faço uma visita, eu faço uma reunião online, porque hoje eu atendo todo o Brasil. Eu tenho cliente lá na Bahia, tenho cliente lá em Santa Catarina, e falo que daqui uns dias terei meu primeiro cliente international. Ai, Ai, que Que legal. nós estamos ali, nós estamos namorando, né? Mas eu falo que hoje em dia, com o digital, a gente tem toda essa possibilidade. Então, só ligue já. É arroba Cadma, né? Arroba Arroba Cadma Sena. Cadma Sena. Sena com C, não é do Ayrton Senna, é um Senna, assim, diferenciado. E Mas tá assim, acelerado igual o Ayrton Senna. tô, nossa, Acelerado, tô isso é igual acelerado. o Ayrton Senna. E é engraçado que um cliente meu falou recente, nossa, cara, mas assim, desculpa eu te perguntar, mas assim, depois dos 40 anos, não sei, as pessoas querem desacelerar, não quer não? Falei, não, isso é questão de perfil, cada pessoa vai ter de um jeito. Eu, por exemplo, fiz 41 anos, eu tô louca, eu tô dentro da Ferrari, eu tô passando todo mundo, então vai depender do objetivo de cada pessoa, não pense que é a idade. Eu falo, você vai ver uma pessoa de 25 anos morta ali, paçoca. E você vai ver, às vezes, o cara, 60 anos, ele tá, sabe, na vitalidade. Você sabe que a minha mãe fala isso, né? Minha mãe fala assim, nossa, tem gente que esqueceu de nascer. Ele não sabe que ele tá vivo. Eu acho engraçado. Ela fala assim, não, ela não sabe que ela tá viva. Ela não nasceu ainda, não. Meu marido mesmo lá em casa, ele fala, eu tô doido para aposentar, eu quero ir morar numa roça, comprou uma chácara, eu quero morar numa roça e tal. Aí eu falei, nossa, eu quero trabalhar, eu quero conquistar, eu quero viajar. E eu falei, ai, meu Deus, eu quero descansar. É muita energia. Pois é, meninos, eu achei maravilhoso te conhecer você, seu trabalho. É extremamente útil aqui também para nós na empresa, né, Soninha? Muito. E eu falo assim que aqui a gente tenta trazer, Cadma, não só o projeto de calçados. A gente fala no nosso canal no YouTube, a gente deixa os vídeos também para ajudar as mulheres a empreenderem. E é uma das nossas propostas aqui. Tem a Lu que veio aqui e falou, e a gente provavelmente vai vir de novo para a gente falar sobre economia. E essa parte sua de processos de perfil comportamental para a pequena empresa, média e grande também, é excepcional, é imprescindível para que a gente consiga prosperar. Eu fico muito feliz de receber você, de ter você aqui e de ver o seu conhecimento, ver sua empresa e o tanto que você pode fazer, né? Primeiramente, porque está aqui em Uberlândia, nossa cidade, eu falo assim, as pessoas que já vieram aqui conversar, que eu conversei, eu sempre falo assim, vamos fazer uma mudancinha aqui no nosso ciclo, na nossa cidade, mostrar mais as pessoas boas que podem ajudar os outros aqui. E lógico que com o online você pode atingir o Brasil inteiro, mas é a nossa cidade, vamos fazer aqui ficar bom? E se cada um tentar cuidar da cidade, por menor que seja o passo, já vai ficar bom, vai ficar melhor para todo mundo. A gente vai deixar seu contato, né, Soninha, na parte do YouTube, porque aí vai ficar no nosso canal e a gente também vai te passar os processos para você postar nas suas redes. E eu fiquei muito feliz, muito obrigada, tá? Muito obrigada, Sônia, de estar aqui entrevistando nós, né? Vira mais um bate-papo que eu Não, vocês têm noção tanto que eu aprendo? Que é bom. Vocês têm noção que eu fico aprendendo com ela todo dia. Todo mundo que vem aqui eu aprendo. Eu tô mais privilegiada daqui, eu quero deixar bem claro, tá? Tá certo, muito obrigada. Vou pegar as mãos da Muito obrigada. Amei, tá? Muito obrigada. Vocês, viu? Energia lá em cima, isso que é bom. É assim que a gente prospera, é juntas. Meninas, muito, muito obrigada por estarem aqui. Sempre acompanhar a gente. Não deixe de seguir todas as nossas redes sociais, tá? A gente está em todas as redes: TikTok, Instagram, LinkedIn, então, Pinterest. Pinterest, que eu ia falar. Então, por favor, siga a gente em todas as redes. E a gente traz aqui não só também sapatos confortáveis, mas também muito conhecimento para vocês. Muito obrigada. Isso mesmo, meninas. Tchau, tchau.